Este programa é baseado em testemunhos de sobreviventes e contém dramatizações de eventos reais que podem não ser adequadas a todos os telespectadores. Você serviu no Indianápolis? O que houve? Um submarino japonês lançou 2 torpedos na lateral do nosso navio. Estávamos voltando. Graças ao clássico filme Tubarão, a história do navio Indianápolis é conhecida por milhões de pessoas como o pior ataque de tubarões da história. 1.100 homens caíram na água. O navio afundou em 12 minutos. O primeiro tubarão só apareceu meia hora depois. Mas por trás desta lenda de Hollywood, repousa uma das histórias de sobrevivência mais extraordinárias da Segunda Guerra Mundial. Uma luta pela sobrevivência que envolveu homens, o mar e centenas de tubarões famintos. 4 dias e 5 noites de afogamentos, sede e loucura. Gritem, tubarão! Chutem e gritem! É a história do que realmente aconteceu quando 900 homens sofreram o verdadeiro terror em alto mar. Alguém está me ouvindo? Tem alguém aqui? Terror em alto mar. No primeiro dia, devia haver 120, 150 tubarões nos cercando o dia todo. Foi uma experiência apavorante. Estávamos perdidos na água, sem saber se viria um resgate. Nunca desistir, nunca desistir. É o mais importante, precisa acreditar. Poucos sobreviveram para contar a terrível experiência que tiveram em alto mar. Este filme é baseado no testemunho destas pessoas. Por favor, seu nome e posto, senhor. Eu sou o capitão Charles Butler McVeigh III. O Indianápolis era um belo navio, com uma ótima tripulação. Ele atravessou o Pacífico em tempo recorde. Nós entregamos uma carga secreta e agora eu sei que eram partes da bomba de Hiroshima. Em 30 de julho, nós seguimos para a Ilha de Leyte, nas Filipinas. 5 minutos após a meia-noite, eu senti o choque de uma enorme explosão. Então, segundos depois, houve uma outra explosão. Logo ficou claro que não havia nada a ser feito. Então, eu ordenei que todos abandonassem o navio. Por favor, não pulem sem colete! Não pulem sem colete! O som do navio indo a pique espalha-se por quilômetros dentro d'água. Centenas de tubarões que caçavam pela região ouvem o barulho e nadam até o local. Eu sou o segundo-tenente Harlan Twyble. O segundo-tenente Harlan Twyble é um recém-formado da Escola de Oficiais. Com apenas 23 anos, ele lidera centenas de homens à deriva. Sigam-me! Sigam-me!
Nunca vou esquecer quando me alistei no Indianápolis. O capitão virou para mim e disse: Twyble é formado pela Academia Naval. Esperamos muito de você. De repente, eu tive que assumir uma grande responsabilidade. Afastem-se do navio! Ele vai puxar vocês para o fundo! Para escapar da sucção gerada pelo navio que afundava, o segundo tenente, Twyble, lidera seu grupo rumo ao desconhecido. Meu nome é Woody James, timoneiro do Indianápolis. Todos estavam gritando, chorando. Tentei ajudá-los. Mas eles diziam: não toque em mim, não toque em mim. Queimavam com óleo. Havia um homem gritando por um colete. Eu tirei o meu e dei para ele. Falei para ele pular. Vista logo o colete, Galucho! Você precisa pular! Vai! Mas ele não queria pular. Então eu o empurrei no mar. Depois eu e o Jim Newhall demos as mãos e pulamos juntos. Eu fui para o deck inferior. E depois de encorajar alguns colegas que estavam com muito medo de pular do navio, eu e meu amigo Woody James pulamos na água. Dos 1.196 tripulantes a bordo, aproximadamente 300 afundaram com o navio. Os outros 900 conseguiram pular na água, incluindo o capitão Charles McVeigh. Cheguei a pensar que seria melhor ter afundado junto com o navio. Assim não teria que enfrentar o pesadelo que estava por vir. Mas uma coisa muito forte dentro de mim me fez, pelo menos, tentar salvar minha própria vida. Alguém está me ouvindo? Tem alguém aí? O navio de McVeigh afundou em apenas 12 minutos. Conforme afundava, alguns marinheiros foram sugados para as profundezas do oceano. Soldado Giles McCoy, Marinha, St. Louis, Missouri. Alguma coisa me puxava para o fundo. Parecia que os meus ouvidos iam explodir. Eu achei que os meus olhos iam saltar para fora. Então eu pensei, chegou a hora. Eu vou morrer. Mas aconteceu um milagre. Uma bolha de ar que veio do navio me acertou e me lançou de volta à superfície. E aí eu respirei o mais fundo que eu consegui. Ainda consigo sentir o Indianápolis explodindo na água. Ainda sinto um frio na espinha.
eu consegui. Eles me pegaram pelo cabelo e me puxaram até o bote. Daí eu vomitei por mais de 1 hora. Coloquei muito óleo e muita água salgada pra fora. Achei que eu ia morrer. Nem tive tempo de pensar no que nos esperava dentro da água. A tripulação fica à deriva, a centenas de quilômetros do continente, no meio do mar das Filipinas. São 4 as principais espécies de tubarão que vivem em alto mar. O tubarão azul e o lombo preto são comuns e costumam nadar centenas de quilômetros atrás de alimento. O tubarão maco é o mais rápido dos mares. Ele pode nadar a mais de 50 quilômetros por hora e saltar a até 6 metros de altura. Na mesma região, vive um dos tubarões mais agressivos do planeta, o galha branca. Todas estas 4 espécies ultrapassam os 3 metros de comprimento e conseguem matar facilmente um ser humano. A provação destes homens, perdidos em um mundo de escuridão, está apenas começando. A tragédia do Indianápolis se transformaria no maior confronto já registrado entre humanos e tubarões. Faz mais de 60 anos que o Indianápolis afundou. Mas a tragédia continua fascinando o maior especialista em ataques de tubarão dos Estados Unidos, George Burgess. Para descobrir o que realmente aconteceu, ele se encontra com alguns dos poucos sobreviventes. Sr. Twyble? Olá, bem-vindo a Sarasota. George Burgess, Universidade da Flórida. Como vai? Ótimo, é um prazer conhecê-lo. Foi a decisão mais importante da minha vida, ordenar que aqueles garotos me seguissem e pulassem do navio. Nos 22 anos em que eu vivi como um executivo, nunca tomei uma decisão comparável com aquela. Este é o trevo de 4 folhas que minha mãe me deu. Ela disse, isso vai te acompanhar durante a guerra. Estava no seu bolso quando o navio afundou? Estava no meu bolso. Bom... Esta é a foto da minha mulher. Nossa... Muitas pessoas perguntaram se havia muitos tubarões. 2 tubarões é muito quando se está na água. Faz 1 hora que o Indianápolis afundou. O mar está repleto de marinheiros mortos, desesperados e machucados. O som do navio entrando em colapso sumiu. Agora, os homens têm que lidar com os tubarões. O cheiro de sangue humano, urina e vômito se espalha pelo oceano, atraindo tubarões a quilômetros de distância. Esqueça os feridos! Estão todos mortos! No grupo do 2º tenente Harlan Twyble, muitos não possuem coletes salva-vidas e sofrem na tentativa de subir nos botes lotados. Não era uma reunião de amigos. Ouvíamos alguém gritar desgraçado umas 100 vezes por hora. Saia do bote agora! Tire ele daqui! Eu confesso que não imaginei que estávamos cercados por tubarões. Precisamos de um bote maior. Enquanto tentam sobreviver na água, os homens não fazem ideia de que os tubarões conseguem sentir cada um de seus movimentos a centenas de metros de distância. Sensores espalhados pelo corpo do tubarão captam qualquer variação de pressão e movimento. Este supersentido chama-se sistema da linha lateral.
Quanto mais ficavam desesperados, mais nadavam sem controle e mais se afogavam. Eles ficavam mais visíveis para os tubarões e os tubarões chegavam cada vez mais perto deles. Mamãe. Muitos estão queimados e machucados. Muitos perderam membros no ataque do torpedo. Sem cuidados médicos imediatos, eles não têm chances. O Dr. Lewis Haynes é o médico-chefe. Tem algum médico por aqui? É um prazer conhecê-lo, Dr. Haynes. Haynes escapou por pouco do navio em chamas. Em meio a homens mortos e feridos, não há muito a ser feito. Doutor! 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 Eu podia ter me escondido. Parecíamos iguais. Cobertos de óleo. Doutor! Você está aqui! Mas eu me identifiquei. Sim! Eu sou o médico! Daquele momento em diante, virei um legista. Onde você está? Tudo que fiz foi declarar quem estava morto. A pupila está dilatada. Se a pupila estivesse dilatada, eu pressionava o olho com o dedo. Se não piscasse, estava morto. Então soltávamos o corpo. Espero que estivessem mortos. Durante a noite, o Dr. Haynes coleta as placas de identificação dos homens. E mais tubarões se reúnem. Woody James perdeu seu amigo, Jim Newhall. Ei! Foi terrível ficar sozinho no meio do oceano. Alguém por aqui! Sem colete salva-vidas. Sem ver um companheiro por perto. Ei! Woody, como muitos dos homens, perdeu a proteção extra dos sapatos e calças. Acabei ficando preso num cabo quando pulei do navio. Foi quando eu tirei a calça. Para os tubarões, pernas nuas se movimentando na água escura assemelham-se a um peixe se debatendo. As pernas e pés de Woody poderiam ser facilmente confundidas com a comida dos tubarões. Os homens no bote de Giles McCoy tomam fôlego e aguardam silenciosamente pelo resgate. Mas, repentinamente, eles percebem que não estão sozinhos no oceano. Os tubarões começam a explorar estes estranhos objetos, se chocando contra eles. Sai daqui! Me ajuda! Timoneiro Kozel Smith. Eufaula, Oklahoma. Tu se agarre no meu pescoço! Eu nadei com muita força. Segure nos meus ombros! Tentei resgatar um homem apavorado. Não segure no meu pescoço, senão eu me afogo! E nenhum de nós usava colete salva-vidas. Joseph Dronet, de New Iberia, Louisiana. Achei que afundaria junto com o navio. O marinheiro Smith achou que se nadássemos juntos, conseguiríamos sobreviver. Então eu segurei em seus ombros e ele nadou com os braços enquanto eu batia os pés. Ah, meu Deus! Então, eu vi um homem morto. É um homem morto, não precisa de colete. Depois vi algo se movendo no mar. Poderia ser outro marinheiro que não sabia nadar, tentando sobreviver. Mas depois eu vi o seu corpo sendo atacado.
Os predadores sempre perseguem a presa mais fácil do ambiente. Então, na primeira noite, os tubarões atacaram os mortos. Provavelmente ainda sangravam. Ainda estavam eliminando fluidos corporais. Kozel Smith e Joseph Droner fogem dos tubarões famintos. Venham aqui! Me ajudem a arrumar isso! Eles encontram uma rede flutuante, um precário bote salva-vidas feito com cabos e pedaços de cortiça. Todos esperam que a Marinha norte-americana faça o resgate rapidamente. No mesmo momento, a inteligência da Marinha dos Estados Unidos intercepta uma mensagem do submarino que atacou o Indianápolis. Mas os responsáveis pela criptoanálise acham que é uma cilada para atrair outros navios para a região. Ou apenas um oficial japonês querendo impressionar seus superiores. Eles decidem não tomar providências. Os tubarões deixaram o bote de Giles McCoy em paz, mas os homens continuam inquietos. De repente, eles veem um vulto dirigindo-se em direção ao horizonte. O que é aquilo? Um destroyer? Tá vindo rápido. O que você vai fazer? Chamar a atenção deles. Pensei, só me resta atirar. Foi estupidez. Talvez eles vejam o clarão. Poderia ter sido nosso fim. O que eles estavam vendo era o submarino que os havia atacado. Era provável que atirassem na gente se tivessem visto. É o submarino. Estão vendo ali? Os homens próximos a Genial Hall também sentiram medo do vulto no horizonte. Alguns homens falaram que viram uma luz que era o submarino e ele nos atacaria novamente. Eu imaginei que, se ele fosse atacar, atiraria no maior grupo de pessoas. Então, comecei a me afastar dos outros. Eu tive que me esforçar muito porque não tinha um colete salva-vidas na primeira noite. Então, eu tive que nadar muito. Boiar imóvel ou me afogar. O amigo de Jim, Woody James, não viu ninguém desde que o navio afundou. Ei! Jim! Eu estava gritando como um louco. E adivinhe quem me respondeu? Jim Hall! Woody! Jim! Woody! Nunca fiquei tão contente em ouvir a voz de alguém. Juntos, aumentam as chances de sobrevivência de Woody e Jim, mas a situação ainda é horrível. Eles estão perdidos no mar das Filipinas e ninguém está a caminho para resgatá-los. Os tubarões atacavam os mais fracos. Como qualquer animal faz, procuram as presas mais fáceis. Foi um dos motivos que me mantiveram vivo, o fato de que eu ainda podia lutar pela sobrevivência. Foram 3. Eu lembro de 3 homens que foram comidos pelos tubarões, que foram levados por eles. É o amanhecer do primeiro dia, após o naufrágio do Indianápolis. Diferentes grupos de sobreviventes espalham-se por quilômetros no oceano. Dos 900 homens que escaparam do naufrágio, provavelmente 200 morreram durante a primeira noite devido aos ferimentos. Agora, sob a luz do dia, os tubarões circulam os mortos próximos ao bote de Giles McCoy.
Havia tubarões por todo lado. Nossa. Nem imagino de onde vieram tantos. Pegaram 2 homens perto de mim. Obviamente, centenas de tubarões se sentiram atraídos por uma carnificina tão grande. Mas, conversando com alguns sobreviventes, muitos não viram nenhum tubarão. Alguns grupos viram 1 ou 2. Outros viram números maiores. No primeiro dia, Harlan Twible não viu nenhum tubarão. Sua prioridade é continuar vivo e manter seu grupo forte e disciplinado. Ele decide organizar uma contagem. Contando! Eu estava totalmente dedicado às minhas responsabilidades com o grupo. Eu tinha que manter o grupo todo unido. Eles conversam sobre o resgate. Um deles trabalhava na mesa de comunicações e está convencido de que o pedido de socorro foi enviado. Capitão! Foi enviado. Eu vi a agulha se mexer. O técnico de rádio Jack Minor testemunhou seu superior enviando um pedido improvisado de socorro. Apesar de o rádio ter sido danificado no ataque, a agulha de transmissão ainda se movimentava. Os homens estão otimistas, mas as horas vão passando e não há sinais de resgate. Mais afastado, em outro grupo, o capitão McVeigh ainda não viu nenhum tubarão. E foi um dos poucos sortudos a encontrar um bote. Quando amanheceu, eu percebi que não havia encontrado nada de bote. Eles caíram na água de cabeça para baixo. Projetados para ocupar o mínimo de espaço no navio, o fundo dos botes eram presos por cabos, oferecendo pouquíssima proteção. Nós conseguimos encontrar 2 remos, uma bolsa de lona, onde encontramos uma pistola de sinalização e 12 cartuchos. Depois, achamos uma ração de emergência, o que acabou sendo ótimo. Tinha diversas latas de carne. Também havia as usuais latas com tabletes de chocolate e latas com biscoitos. Não tem água. O maior problema de todos os homens é a falta de água doce. Sem água potável, eles morrerão em 4 ou 5 dias. O capitão McVeigh não sabe da presença de outros grupos no oceano. Centenas pularam do navio sem nada em mãos. Uma boia rígida oferece esperança para muitos marinheiros à deriva, incluindo o Dr. Lewis Haynes. Os botes, as redes flutuantes e tudo mais, estava tudo de um lado. A maioria dos homens caiu do outro lado. Estávamos nadando sem nada. Não tínhamos nada. Havia muitos homens com queimaduras graves e ferimentos. Mas eu não tinha nada. Sem comida, sem água, nada. Todos sofrem com o forte sol dos trópicos.
Ao meio-dia do dia 30 de julho, a temperatura supera os 38 graus. Estava quente. Quente de dia e frio à noite. Essa virou nossa maior preocupação. Tem muito óleo aqui. Tinha muito sol. E fazia muito calor. Woody James e Jim Newhall cobriram o rosto com óleo para evitar queimaduras do sol. Esfrega no rosto. Os olhos de alguns homens ficam hipersensíveis devido à intensidade do sol. Queimaduras nas córneas causam cegueira temporária. Parecia que a luz do sol penetrava nos olhos. Não havia como escapar. Então, pedimos que enrolassem pedaços de roupa em volta dos olhos para proteger do sol. Um enorme tubarão solitário se aproxima do grupo do Capitão McVeigh. É um galha branca, um dos tubarões mais agressivos do oceano. Ele tinha uma enorme barbatana dorsal. Toda branca. Parecia até uma folha de papel. Ele não ia embora. Os garotos morriam de medo porque ele nadava o tempo todo à nossa volta. Os sobreviventes não faziam a menor ideia de como enfrentar os terríveis predadores. Eles estavam em menor número e completamente fora de seu habitat. Os soldados machucados se mexiam muito e saía muito sangue deles. Os tubarões os pegavam e os levavam para o fundo. Depois, víamos partes dos corpos boiando. Aparentemente, os tubarões comiam os membros dos homens em vez de comer o corpo todo. E aquilo foi uma situação aterrorizante, porque tudo era novo para a gente. Ninguém havia visto nada parecido. A tripulação do Indianápolis está perdida no mar há 17 horas. Quanto mais tempo passam na água, maiores as chances de um confronto direto com os tubarões. Os tubarões apareceram em nosso grupo na primeira tarde. Eu não sei se alguém havia sido mordido, mas havia muitos tubarões. Eles nadavam ao nosso redor, comendo os mortos. Para garantir a sobrevivência do grupo, os homens têm de tomar decisões difíceis. Nós tentamos manter os mortos e os que sangravam bem afastados. Percebemos que eles seriam um convite para o ataque dos tubarões. Quando alguém morria, nós soltávamos o corpo na água para os tubarões, torcendo que eles não viessem nos atacar. Eu não sei ao certo se os mortos eram devorados pelos tubarões. Eu acho que sim. Se eu fosse opinar, nossos companheiros mortos salvaram muitas vidas. Na rede flutuante de Joseph Drunnett, os homens evitam qualquer movimento para não atrair os tubarões. Bom, pelo que eu me lembro, nós tínhamos 3 latas de carne e abrimos uma. Antes de sentirmos o cheiro, os tubarões apareceram. Eu ouvi os gritos de alguém que foi mordido. Os tubarões sentiram o cheiro da carne e nos atacaram na hora. Eu joguei a lata bem longe. Mas não adiantou nada. Os tubarões nos cercavam a cada 3 ou 4 horas.
No início da segunda noite, quase todos os feridos haviam morrido. O fuzileiro Giles McCoy está perturbado, pensando nos companheiros presos dentro do navio. Eu tenho amigos dentro do navio. Eu tenho amigos que estão apodrecendo dentro daquele monte de aço. Vamos, rápido! Subam! Subam! Vamos! Enquanto o navio afundava, houve uma tentativa de retardar o naufrágio. Muitos compartimentos foram fechados e isolados. É uma medida emergencial comum em situações como essa. Vamos, vamos! Depressa! Tem alguém aí embaixo? Subam, subam, subam! Saiam daí! Carreguem as escotilhas! Espera, há homens aqui embaixo! Quando se coloca a trava na escotilha, por cima é impossível abrir por baixo. Fica fechada. Lacrada. Então eu subi. Ainda havia homens lá embaixo, chorando, gritando por socorro. Eu os ouvi batendo na escotilha lacrada. Eu sabia que os homens que ficaram presos morreriam dentro do navio. As noites frias aumentam o sofrimento dos sobreviventes. Mais homens morrem de exaustão e hipotermia. Tremíamos de frio. Não era fácil. Mas havia muitos que queriam ajudar os outros homens. Bendita sois vós entre as mulheres. O amigo do Dr. Haynes, Padre Thomas Conway, vai de homem a homem rezando e mantendo as esperanças. Meu grande amigo Padre Conway foi forte até o final. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Não ficamos com tanto medo dos tubarões na segunda noite. Ficamos bem próximos, com frio. As noites eram muito longas. E nós rezávamos diversas vezes e conversávamos a respeito das famílias de cada um. O que fosse possível falar, e olhávamos uns para os outros em completo silêncio. Alguns homens beberam água salgada. E quando se bebe água do mar, você vive apenas umas 5 horas e depois disso morre. É a segunda manhã após o naufrágio do Indianápolis. Boiando no meio do oceano, os sobreviventes sofrem para lidar com este ambiente desconhecido. O fuzileiro Giles McCoy testemunhou os tubarões devorando os mortos. Agora, eles atacam os feridos de seu bote. Não nos ensinaram a enfrentar tubarões. Então, observamos. Primeiro você vê as barbatanas. E daí eles desaparecem. Depois, você sabe que vão atacar. Havia mais segurança. Os sobreviventes do Indianápolis, eles deram início a um processo, não uma vez, mas várias vezes. Cada grupo permaneceu muito unido, mesmo sem treinamento, para a sobrevivência de todos.
Os tubarões se aproximam do grupo do segundo tenente Harlan Twyble. No segundo dia, os tubarões se aproximaram. Podíamos vê-los chegando. E foi um momento assustador. Os tubarões procuram as presas mais frágeis, e os mais frágeis eram aqueles afastados do grupo. Isso foi aterrorizante. A Marinha ainda não sabe que o Indianápolis afundou no meio do mar das Filipinas. A chegada do navio no porto de Leyte está atrasada, mas ninguém está preocupado. Em tempos de guerra, muitos navios se atrasam e muitos outros são redirecionados. Ninguém dá falta dos homens à deriva. Eu sabia que seria uma longa batalha. Escapar do navio já foi difícil. Temos muita sorte em conseguir sair de lá. Eu não imaginei que a Marinha nos ignoraria. Nos esqueceria, nos deixaria. Achei que viria nos procurar. Que logo estaria nos tirando da água. A cada hora que passam sob o intenso sol tropical, a falta de água potável se torna um problema cada vez maior. É muito difícil sobreviver à sede. O grupo era reduzido rapidamente porque alguns não resistiam e bebiam água do mar. E isso causava a morte deles. Os homens são treinados para não beber água do mar, mas a tentação é grande demais. A água é fundamental para a sobrevivência. Esse desejo incontrolável fez com que algumas pessoas bebessem água do mar. Mas se beber água salgada, mesmo que só um pouco, estará condenado à morte. Tentei convencê-los a não beber água do mar. Os mais jovens beberam e morreram rapidamente. Tiveram diarreia. Ficaram mais desidratados. Foi a última coisa que eles fizeram. Sem água potável, a morte era uma questão de tempo para todos. Poucos viverão para contar a história de dor e sofrimento. E menos ainda sobre os ataques que sofreram. Tubarão! Tubarão! Eu fui mordido! Sempre que alertavam sobre a presença de tubarões, eu puxava minhas pernas para cima e ficava parado. Ficava petrificado, sabe? Não só por causa dos tubarões, por outras coisas também. Os tubarões aprendem a caçar e matar desde a sua concepção. Alguns chegam a viver até 50 anos. Se um tubarão de 17 anos atacar um homem da mesma idade, não há como competir. Um tubarão de 17 anos possui 14 ou 15 anos de muita experiência em caçar presas. A média de idade da tripulação do Indianápolis é 19 anos, mas garotos mais novos podiam se alistar com a permissão dos pais. O meu pai disse: "Filho, você sabe o que eu estou assinando?" Eu disse: "Sei, minha permissão para viajar com o navio." Eu tinha 17 anos. E ele disse: "Não, é sua sentença de morte." Eu nunca havia visto um tubarão, nunca ouvi nada a respeito. Eu vim de uma cidade de Illinois e ninguém sabia nada sobre tubarões. Quando eu entrei na Marinha, nunca fiquei mais do que 80 quilômetros longe de casa. Os sobreviventes enfrentam sua segunda tarde à deriva.
Harlan Twyble, de 23 anos, tenta assumir o papel de líder do grupo e manter as esperanças. Organizamos observadores. Eu pedi que os rapazes gritassem quando os vissem chegando. Se virem algum tubarão ou alguma coisa, chutem a água e gritem o máximo que puder, tá bom? Precisava deixar os homens confiantes. Se não mantivesse os homens ocupados, aumentariam as chances de ficarem loucos e com alucinações. Poderiam ficar agressivos uns com os outros. O grupo de Twyble tenta afastar os tubarões com chutes e golpes. Mas alguns homens sabem que esse comportamento pode ter o efeito oposto. Quando eu estava no grupo que começou a gritar, se mexer e bater na água, atacando os tubarões, eu achei que aquilo era uma estupidez. Porque eu pescava muito quando eu era um garoto e uma das maneiras de atrair os peixes é dando golpes, batendo na água e gritando. Joseph Dronach tem uma estratégia diferente para enfrentar os tubarões. Eu me lembro de ter aprendido no treinamento que se estiver boiando com a presença de tubarões e eles atacarem, basta ficar deitado de costas, sem se mover. Eu fiquei assim sempre que vinham em nossa direção. Eu sentia o movimento da água embaixo de mim, mas eles não me mordiam. $100 milhões de anos de evolução fizeram com que o cérebro dos tubarões se dedicasse quase que exclusivamente a uma coisa: sentir a presa. Eles têm capacidade de sentir até os pequenos campos elétricos produzidos por todos os seres vivos. Com esse sentido eletromagnético, os tubarões conseguem calcular o ataque bem antes de morderem. Os tubarões ficavam ao nosso redor o tempo todo esperando alguém morrer. Ou atacando alguém afastado do grupo. Até que... de repente, um grande tubarão mordeu a minha mão esquerda. Me puxou tão rápido que nem tive tempo de gritar. Eu não conseguia tirar a mão da boca dele. Ele balançava a cabeça, tentando arrancar a minha mão. Eu me mexi e senti meu dedo encostado em alguma coisa bem macia. Achei que enfiando o dedo no olho dele o machucaria e faria com que ele me soltasse. Eu nadei de volta até o meu grupo, mas não gostaram da minha presença. Acharam que o sangue atrairia mais tubarões. Eu fiquei tão apavorado que forcei a passagem entre chutes e socos. Todos estavam me batendo. Eu só queria chegar até o meio da rede. Achei que me matariam. Então, eu voltei a me afastar do grupo. O grupo do Capitão McVeigh se acostumou com a presença de um enorme tubarão galha branca que continua cercando o bote. Mas até agora ele não atacou ninguém. Em mar aberto, qualquer objeto boiando é um atrativo automático para qualquer ser vivo marinho. E os botes salva-vidas bloqueavam a luz do sol, produziam sombras e viravam um grande atrativo, não apenas para os tubarões, mas também para peixes menores. Tentamos pegar peixes para usar como isca. Nós tínhamos alguns kits de pesca muito bons. Mas sempre que conseguíamos um peixe para usar como isca, os tubarões vinham e pegavam os peixes muito antes de nós. Mais afastado, no grupo do segundo tenente Twyble,
Seus homens estão exaustos e desiludidos. Ei, vocês! Como os mantimentos estão acabando, alguns escondem suprimentos. Vamos dividir essa ração. Estão ouvindo? Para alguns era difícil demais. Eles não queriam dividir nada. Eu gritei para que dividissem a comida, mas fui ignorado. Pegue essa lata atrás de você e dê para mim. Anda logo! Então peguei a comida e água de um bote e depois de outro. Eles não gostaram, mas era a coisa certa a fazer. O grupo do Dr. Haynes não tem comida para disputar. Mas a sede, o sol e o medo geram consequências sérias. Primeiro, você odeia tudo à sua volta. Tudo que está em volta. Como não há escapatória, você aceita os fatos e acaba tolerando a situação. Ninguém mais acreditava em resgate. Aquele era o nosso destino. Era assim que ficaríamos até o fim. Os homens do grupo de Haynes estão próximos do limite. Muitos não verão outro amanhecer. Estávamos sozinhos. Consegue imaginar? Estávamos perdendo a cabeça. Eu não sabia se estava lá 10 dias ou apenas um dia. Era terrível durante a noite quando alguma coisa cutucava a perna. Desse jeito. Ficava imaginando o que poderia ser. Podia ser o cara do lado cutucando com a perna. Foi você? O quê? Ou poderia ser me cutucou. Um peixe. Os tubarões eram muito ativos durante a tarde, mas se alimentavam à noite também. Tudo estava quieto, até ouvir o grito de alguém. Sabíamos que era um ataque de tubarão. Os tubarões enxergam bem na escuridão e podem atacar a qualquer hora. Sabe, nós morríamos de medo de dormir porque não dava para ver os tubarões. À noite, no meio do oceano, é muito escuro. Não dá para ver nada. Eu sabia que se os tubarões nos atacassem durante a noite, estaríamos perdidos. Cosell Smith foi atacado por um tubarão e rejeitado por seu grupo. Ele não consegue mais ficar sozinho na água. Quando escureceu, eu voltei lentamente até o grupo. Um colega fez um curativo na minha mão com uma camiseta. Minha mão estava condenada. Está tudo calmo nos arredores do Capitão McVeigh. Mas sua mente está confusa. Eu fiquei muitas horas pensando no desastre e nos homens que havia perdido. Eu odiei a ideia de ser obrigado a conversar com as esposas. Uma grande parte eu conhecia muito bem. E eu sabia que eu não teria nada para falar para elas.
bote de Giles McCoy, alguns perdem as esperanças na medida em que a chance de um resgate parece cada vez menor. Eu devia ter me esforçado mais. Achei que eu estava fazendo tudo que eu podia, mas talvez eu pudesse ter feito mais. O mar nos empurrou porque logo depois eu me lembro de ter visto um colete salva-vidas sem dono. E quando olhei para baixo na água, eu vi um homem afundando lentamente na água. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na O Dr. Haynes se fortalece com a ajuda do amigo Padre Conway. Mas conforme as horas passam, cada vez mais os homens exaustos bebem a letal água salgada. Alguns homens beberam água salgada. Nós avisamos para não beber. Eles tinham alucinações e também espumavam pela boca e ficavam fortes, sabe? Podiam até, talvez, afogar alguém. Os homens alucinados mataram alguns dos colegas que tentavam impedi-los de beber água do mar. Eu estava no grupo do médico e do padre. Eu fiquei com medo e achei que seria melhor ficar sozinho. Quando eles bebiam água do mar, começavam a atacar uns aos outros. E eu queria ficar vivo o máximo que pudesse. O senhor acha que a decisão de ficar sozinho ajudou ou atrapalhou em relação aos tubarões? Provavelmente não ajudou nada. Mas era a melhor opção que eu tinha na hora. Tem um japonês na água! Algum homem no meio do grupo gritou: tem um japonês aqui, tá tentando me matar. E todos ficaram malucos. Ele está tentando me matar! Ai, cuidado! 2 homens me seguraram e me empurraram para baixo d'água. Não sabiam o que estavam fazendo. Quando a loucura assume o controle, é cada um por si. Quando amanhecer, haverá dezenas de corpos para os tubarões. Eu vi navios, vi uma ilha, vi um monte de coisas que não estavam lá. Mas que havia mesmo tubarões, disso eu tenho certeza. O especialista em ataques de tubarão George Burgess cruzou os Estados Unidos para conhecer os sobreviventes do Indianápolis. Foi ficando claro que, com o passar do tempo, os tubarões eram um problema menor do que a ingestão de água salgada, que matava rapidamente quem a bebesse. Não queríamos ficar perto deles. Eles ficavam agressivos. E não demorava nem 2 ou 3 horas depois que bebiam a água do mar para a boca inchar e se fechar. E então morriam. Os homens começaram a beber água salgada e ficaram furiosos. Eles estavam ficando loucos.
Tinham alucinações, contavam histórias do Indianápolis e diziam: vamos, aqui embaixo, não é muito longe. A fonte de água ainda funcionava. Venham, vamos mergulhar. Tomar um drink, tomar um sorvete. Tentávamos conversar com eles, mas não adiantava. E eles mergulhavam e nunca mais voltaram. Grande parte dos homens que foram atacados por tubarões mergulhou para beber a água do mar. Se a gente tentava impedir, eles nos seguravam e tinham tanta força que a gente deixava eles irem. Eles mergulharam. Só que os tubarões pegaram esses homens. Havia um homem que se afastou de mim e ficou a uns 5, 6 metros do nosso grupo. Eu podia ver os malditos tubarões o cercando e eu gritava: venha pra cá, venha pra cá. Quando eu pensei em ir buscá-lo, logo percebi que os tubarões me pegariam antes que eu conseguisse trazê-lo de volta. Até que os tubarões atacaram, o levaram para o fundo e ele sumiu. Dezenas de homens compartilham a mesma alucinação. Vários homens formaram uma linha. Perguntei: o que estão fazendo? Um deles respondeu: doutor, há uma ilha à nossa frente. Bem perto. Todos viram a ilha. Eu também tive alucinações, mas alguma coisa me trazia de volta à realidade. Os homens que deixaram a segurança do grupo nunca retornariam. Não há ilha nenhuma. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Havia homens no meu bote que não eram muito religiosos, mas todos queriam ouvir a palavra de Deus. Muitos descobriram Deus durante aquela experiência. Minhas preces deixaram a ideia da morte mais suportável. Ave Maria, cheia de graça. Eu pensei na minha família, na minha mãe maravilhosa. Eu tinha 2 irmãos. Um morreu ao nascer e o outro morreu aos 7 anos. Eu não queria que minha mãe perdesse o último filho. Os dias passavam e os tubarões continuavam nos cercando. Quando víamos alguém morto, a gente tirava o colete salva-vidas e já estavam sem parte do corpo, ou sem a perna. E a situação só piorou. Eu fiz uma descoberta totalmente acidental e contei para os outros homens. Se você atingir o tubarão bem no olho, machuca muito e ele te deixa em paz. Podíamos ver até uns 15 metros de profundidade. O tubarão descia e começava a se debater de tanta dor e agonia. É a 4ª noite. No grupo do Dr. Haynes,
Até os mais fortes começam a morrer de exaustão e desidratação. Ajude-me neste momento, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O corpo e a mente do Padre Conway começam a falhar. Eu puxei o Padre Conway e o coloquei em meus braços. Amém. Ele ficou fora de si completamente. Por 2 ou 3 horas. Abençoe a todos nós. Então ele se calou, parou de respirar e morreu. Eu fiquei aliviado com a morte dele. Então deixei que fosse com os outros. Ele era um homem maravilhoso. No começo, eu pegava a placa de identificação, fazia uma prece e deixava que afundassem. No final, meu braço estava cheio. Não aguentava mais segurar placas. 300 homens do grupo do Dr. Haynes morreram na água. Nenhuma das mortes que ele testemunhou resultou de um ataque de tubarão. Os homens estão à deriva há 80 horas. Os coletes salva-vidas foram projetados para resistir apenas 72 horas. Os coletes ficam encharcados e começam a afundar os homens. Conforme os homens morrem, os coletes que ainda boiam são redistribuídos. Apesar da sede e da exaustão, Jim Newhall continua tentando ajudar os colegas. Alguns homens queriam desistir. Eu disse que se desistissem eu ia contar para a mulher, para os filhos. Tentei usar a psicologia que eu conheço. Aguenta firme. Amamos você. Nunca desistir, nunca desistir. É o mais importante, precisa acreditar. E muitos dos homens, quando desistiam por completo, morriam. Era fácil morrer. O difícil era manter-se vivo. Precisávamos lutar para continuar vivos. Embora alguns grupos nunca tenham visto tubarões, eles não deixavam o bote de McCoy em paz. Determinado a ajudar os feridos, ele decide reagir aos ataques. Os tubarões vinham por baixo dos pés, então havia chance de chutá-los. Eu chutava o mais forte que eu podia. Também batia com os punhos. A mais de 800 quilômetros de distância, no porto de Leyte, todos estão preocupados em preparar a invasão do Japão. Mesmo quando alguns oficiais percebem o grande atraso do Indianápolis, nenhum trabalho de procura é iniciado. Enquanto boiam na água, os homens veem constantemente aviões americanos cruzando o céu.
Nós vimos muitos aviões. Nós usamos espelhos, bandeiras de pano. Alguns balançavam braços e pernas para chamar a atenção. Para nós, não parecia possível que alguém que víamos tão bem não conseguisse nos ver ali. Acho que o piloto estava ocupado demais pilotando. Os poucos sobreviventes têm lapsos de consciência. Em breve, não haverá ninguém a ser resgatado. No início do 4º dia no mar, muitos, como o Dr. Lewis Haynes, não viram nenhum ataque de tubarão. Em nenhum momento. Posso afirmar que não vi nenhum tubarão atacando alguém. Mas fiquei bem próximo de um. Uma hora eu estava sozinho nadando de um grupo para outro e havia um tubarão nadando ao meu redor, olhando para mim. A experiência dos sobreviventes do Indianápolis resultou em muitas lendas populares, incluindo filmes como O Tubarão. A maioria das pessoas acha que foi um festival de ataques de tubarão. Mas nossa investigação revelou que não foi o caso. Os tubarões se comportam como foram feitos para se comportar em seu habitat. Ele nadava de um lado para outro, mas no final deve ter achado que eu não era uma boa presa e nadou para longe. Depois de 4 dias sem comida e água, Giles McCoy perde a esperança em um resgate. Os tubarões cercam o bote, mas não atacam. E ele começa a se preparar para a morte. Naquele momento, era importante para mim retirar todo o óleo do corpo. Me limpar e fazer as pazes com Deus. Eu tentei tirar o óleo, mas não conseguia limpar. Eu pedi perdão à minha mãe por ser tão fraco. Por não conseguir aguentar mais. Na tarde do 4º dia, eu havia perdido todas as esperanças de ser resgatado. Parecia que ninguém ligava para nós. No final, estaríamos todos mortos. Às vezes, eu desejava estar morto. Seria bem mais fácil. Sem dor, sem sede, sem preocupações. Então, mais ou menos às 4 da tarde, vimos um avião chegando. Eu pensei comigo mesmo, é a minha última esperança. Ei, acenem pra ele. Aqui! Eu aprendi código Morse na escola naval. Nunca fui muito bom, mas sabia fazer. Sinalizei uma mensagem que dizia: nós somos a tripulação do Indianápolis. E logo depois percebemos que o avião se aproximava. Então o avião balançou as asas, indicando que havia nos visto.
Jogaram kits de sobrevivência e um bote salva-vidas. Eu e o Jim tentamos nadar até o bote. Jim conseguiu, mas eu não. Havia mais 2 homens no mesmo bote. Alguns homens decidiram que o bote era deles, enquanto eu me preocupava em buscar o Woody. Eles não queriam resgatar ninguém. Vamos voltar e pegar o Woody. Vamos! Ele pegou o remo e disse: escutem aqui. Nós vamos buscar o Woody. E vocês vão remar com as mãos. Se não fizerem isso, vou usar esse remo contra vocês e não vão gostar. Aí eles concordaram. E nós voltamos. O Dr. Haynes divide uma garrafa de água de emergência com o grupo. Todos estavam com muita sede. Alguns estavam piores. Eu virei para o mais próximo e pedi que passasse a água para os outros. E eles foram passando. Ninguém trapaceou. E eu sei o quanto estavam com sede, porque eu mesmo queria beber toda aquela água. Os diferentes grupos se afastaram tanto que muitos não fazem ideia de que o resgate está a caminho. Alguns ainda correm o risco de serem deixados para trás. Nas primeiras horas do dia 4 de agosto de 1945, a Marinha norte-americana finalmente chega ao local. Os sobreviventes ficaram à deriva por 4 dias e 5 noites. Os tubarões continuam se alimentando. Ninguém está a salvo até sair da água. Ainda está vivo? Eu achei que eu estava entregue. Mas fiquei aliviado ao ouvir que ainda estava vivo. Eu não sabia bem o que estava acontecendo. Estas são imagens reais do resgate do Indianápolis. Pequenos grupos de sobreviventes estão separados por quilômetros em meio ao oceano. Alguns botes são encontrados sem ninguém dentro. O bote de Giles McCoy está na extremidade do perímetro de busca. McCoy e seu grupo são os últimos a serem encontrados com vida. Está bem, amigo? Eu morreria em 2 dias. E eu sabia.
Havia 137 homens no meu grupo. E durante os 5 dias eu vi 128 amigos morrerem. Sobraram apenas 9 de nós. Penso muito sobre isso. Havia mais ou menos 400 homens no meu grupo e 93 foram resgatados. A maioria dos oficiais morreu. Meus melhores amigos morreram em meus braços. Da tripulação de 1.196 homens, apenas 317 sobreviveram. Mais de 500 homens morreram na água, mas a maioria desses homens não morreu devido a ataques de tubarão. Na verdade, apenas uma pequena fração morreu por essa causa. No final, os maiores responsáveis pelas mortes foram desidratação e afogamento. Os tubarões causaram mais estragos depois que os homens morreram. Alguns dos corpos resgatados eram apenas ossos. Embora nem todos os corpos tenham sido devorados, muitos foram. E com certeza o horror associado ao Indianápolis está em parte ligado ao horror de encontrar esses corpos mutilados depois da tragédia e além, é claro, dos ataques reais aos sobreviventes. Embora a maioria não tenha sido morta pelos tubarões, a tragédia ainda é um dos piores exemplos de tubarões se alimentando de seres humanos. Meses após o resgate, o capitão McVeigh foi julgado por ter colocado a embarcação em perigo. Os sobreviventes lutaram para limpar seu nome, mas ele cometeu suicídio em 1968. Obrigado, senhor. Não há de quê. Obrigado. Em 1999, o governo norte-americano finalmente declarou que ele não foi responsável pelo naufrágio. George Burgess vai a Indianápolis para prestar uma homenagem em memória da tripulação. É impressionante. Dos quase 1.200 homens que estavam no navio, apenas pouco mais de 300 sobreviveram e, em virtude de inúmeros confrontos com tubarões, de qualquer natureza, muitos dos sobreviventes ficaram traumatizados para o resto da vida depois da tragédia. Com certeza, as histórias são sobre muito mais que tubarões. São testemunhos de coragem pessoal, heroísmo e perseverança. A terrível experiência ainda está bastante viva para alguns sobreviventes. Mas eles têm opiniões diferentes sobre tubarões. Eu vi tantos tubarões comendo homens. Nunca vou gostar deles. São criaturas horríveis. O navio afundou e ficamos no meio dos tubarões. Era o território deles. Eu não tenho nada contra os tubarões. Acho que os tubarões são como todos nós, fazem parte da vida. Este programa é dedicado à tripulação do USS Indianapolis. Em média, 4 pessoas são mortas por tubarões a cada ano. No mesmo período, 40 milhões de tubarões são mortos por humanos. Versão brasileira, Vox Mundi.